Pronto, pessoal. Então, como vocês não têm nada contra a gravação, né? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vou gravar ela para depois disponibilizar aí para vocês possam ter acesso futuramente para estudar os conteúdos vistos na aula de hoje, tá? Como eu estava dizendo, né, a gente vai ver algumas revisões, tá? A gente está fazendo uma série de revisões, já que tiveram essa troca de professor, né? Então, a gente vai fazer alguma revisão com vocês, para que vocês possam estudar um pouco de trigonometria, né? Relembrar algumas coisas, antes da gente entrar, né, de fato, nos números complexos, tá? Então, a gente viu as razões trigonométricas, né? O seno, cosseno, tangente, essas coisas todas, tá? Nos vídeos que eu mostrei para vocês. E o que a gente vai ver na aula de hoje, eu vou fazer alguns exercícios, tá? É só relembrar algumas coisas. Vocês lembram dessa tabela trigonométrica aqui, ó, dos ângulos mais conhecidos, né? Que a gente tem que saber. Na verdade, é importante que a gente saiba memorizar, né, o seno, cosseno, tangente dos ângulos notáveis, né, nesse de 30, 45 e 60 graus. Tá certo? Então, como é que a gente faz isso daqui, pessoal? Alguém lembra aí, pessoal, de como é que vocês faziam isso daqui, ou como vocês devem fazer isso daqui? Pera, preencher, né, os números que tem? Isso. É com a musiquinha que tem 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2. Aí tinha a tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 3, É isso mesmo, Natan, tá certo? Eu geralmente costumo falar com a musiquinha, não, mas é bom que vocês aprendem, né? Ó, tá vendo aí que você sabe, aprendeu tanto que memorizou, não foi? Então. E sem a musiquinha eu não aprendo? Oi? Sem a musiquinha eu não ia aprender. Aqui diz Sem aqui, a né? musiquinha. Então é 1, 2, 3, na musiquinha faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? E diz o que faz a música? Raiz, né? A raiz vai Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2 e a raiz, né? Nesses números aqui, tá? A raiz de 1 é 1, então não precisa, tá? A raiz de 2, aqui vem raiz de 3, aqui vem raiz de 3, aqui raiz de 2 e aqui raiz de 1 não precisa. E todo mundo sobre 2, né? Todo mundo sobre 2. Ok? E a tangente como era, Natan? Raiz de 3 sobre 2, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3. É sobre 3, errei só essa. 1 e raiz de 3, né? Tá? Por quê? Como é que a gente faz esses... Vamos ver se vai dar certo, tá, Natan? Eu quero saber se você acertou aí. A gente sabe que a tangente, né? A tangente de um número, né? No caso aqui, vamos fazer o de 30, tá? É a gente dividir o seno de 30 pelo cosseno de 30, tá certo? Quanto é o seno de 30? 1 meio. Opa, deixa eu melhorar aqui minha letra. Dividido pelo cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, eu repito a primeira, né? Que é 1 meio. E multiplico pelo inverso da segunda. O inverso é 2 sobre raiz de 3, né? Esse 2 aqui, eu posso simplificar com esse 2. O resultado aí ficaria 1 sobre a raiz de 3, né? Mas, geralmente, quando a gente tem a raiz no denominador, a gente faz o quê? Racionaliza, né, ela. Então, para racionalizar aqui, ó, eu vou multiplicar pela raiz de 3 e dividir pela raiz de 3, né? Então, aqui, 1 vezes raiz de 3, aqui em cima, né, vai ficar raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3, tá? Então, por isso que é raiz de 3 sobre 3, ok? Tá certo, Natan?
Aham. Beleza. Então, vamos seguir aí, tá? A tabelinha a gente já fez, né? Do seno, cosseno, tangente. A cotangente, ela não é muito comum, tá? Aparecer. Mas aqui, apareceu aqui, então vamos fazer o que significa cotangente. A cotangente é o inverso da tangente, né? Se a tangente aqui deu raiz de 3 sobre 3, ó, raiz de 3 sobre 3 é a tangente. A cotangente é o inverso, é eu inverter isso daqui, tá? O inverso disso aqui é 3 sobre a raiz de 3. Tá? Então, isso daqui, ó, se eu quiser racionalizar, vai ficar raiz de 3 sobre 3, né? Que isso daqui vai dar o quê, ó? Essa raiz de 3, aliás, raiz de 3 sobre raiz de 3, tá? Eu vou cancelar aqui esse corte aqui que eu fiz. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes a raiz de 3, e embaixo vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, tá? Então, eu simplifico esse 3 com esse 3, então o resultado é apenas a raiz de 3, tá? Raiz de 3. O inverso de 1 é ele mesmo, 1, tá? E o inverso da raiz de 3, né, vai ser esse daqui, tá? Bom, vai ser assim, ó. Ao inverso da raiz de 3 é 1 sobre a raiz de 3. Aí eu vou racionalizar, ó, que vai dar esse mesmo resultado aqui, ó. 1 sobre a raiz de 3. Quando eu racionalizar, vai dar a raiz de 3 sobre 3 também, tá? Então, só para você aprender a trabalhar com as cotangente é o inverso da tangente. Cossecante, né? Tem a cossecante e a secante, tá? A secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno, tá? Tem essas relações aí que vocês têm que memorizar, ok? Tranquilo aí até então? De boa, de boa. Então, vamos fazer esse exercício aqui, ó, tá? Nesse triângulo, né? Que esse triângulo é um triângulo retângulo, né? A gente sabe que um triângulo ele é retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui, né? Ó, tá? Que ele está dizendo aqui que esse ângulo A é um ângulo de 90 graus, então por isso que ele está aí, ó, representado. Quando o ângulo é de 90 graus, a gente representa dessa forma aqui, né? Aqui a gente tem os valores A, B e C, né? Que são as medidas desses lados desse triângulo retângulo. E no exercício aqui está me dizendo que esse ângulo aqui é um ângulo de 35 graus. B é um ângulo de 35 graus e C vale 4. Essa medida aqui de C, ó, vale 4. Tá? Vale 4 centímetros. Quais são os valores de A e B? Tá? Bom, então na aula, né, a gente viu que temos algumas medidas, né, para calcular, algumas relações, na verdade, entre essas medidas aqui, né, do triângulo retângulo e os ângulos, né. Então eu quero uma relação que eu tenha o ângulo, esse lado C, ó, e A, né. Como esse lado C aqui, em relação a esse ângulo 35 graus, ele é chamado de quê? Cateto o quê? Qual que tá aí, O qual? C é cateto adjacente. O C é o que em relação a esse ângulo aqui, ó, de 35. O ângulo é o ângulo de 35. Esse C é cateto o que em relação a 35? Adjacente. Adjacente, né? Então, C é o cateto adjacente, o B é o cateto oposto, e esse A aqui, que é oposto a esse ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa, né? Então, uma relação que eu tenho entre o ângulo, o seu cateto adjacente e a hipotenusa. Alguém lembra? Cosseno. Cosseno, né? Então, aqui, para encontrar o valor de A, eu vou ter aqui, ó, que o cosseno de 35 graus, ele vai ser o seu cateto adjacente, que é C, que vale 4, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é A, e a gente não sabe quanto é que vale A, né?
E aí a gente pode fazer esse A aqui, eu posso passar multiplicando, e esse cosseno eu posso passar dividindo, tá? Então ficaria algo mais ou menos assim, ó. O A que eu passei multiplicando, vai lá para cima, né? Dividido, igual, aliás, a 4 sobre o cosseno de 35 graus. Bom, como o cosseno de 35 graus, ele não está nessa nossa tabela, né? Se ele não está na nossa tabela, a gente tem que recorrer a uma calculadora, tá? E quando a gente colocar na calculadora o cosseno de 35, vai nos dar quanto? Alguém tem uma calculadora aí, fácil? Que possa me dizer? Assim, eu vi aqui, tava menos 0,77. Menos o cosseno de 35. Deixa eu ver aqui. Professor, aqui deu 0,81 aproximadamente. Então, 0,82, tá? Vamos arredondar aí, tá? 0,82, tá? Então, o cosseno de 35, 0,82. Aí, agora, para encontrar o valor de A, ó, basta dividir 4 por 0,82, que vai dar quanto? 3 e alguma coisa. 4,87 centímetros. Natan, calibra aí com a calculadora, cara. Não, eu tô fazendo de cabeça. Ah, então, ó, preste atenção, se tu tá fazendo de cabeça, quando tu pega 4 e divide por 1, dá 4. Se tu pegar 4 e dividir por um número que é menor do que 1, vai dar mais que 4. E tu me falou que era 3. Ai, Entendeu? é mesmo, faz sentido. Então, achamos o valor de A, ó, que o A aqui é a hipotenusa. 4,87 centímetros, que é a unidade, tá? Bom, aqui a gente agora só falta achar o valor de B, a gente poderia achar pela relação de Pitágoras, tá? Que Pitágoras nos diz o quê? Que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Bom, mas não vamos fazer por aqui não. A gente vai usar, estamos usando as razões trigonométricas, né? As relações trigonométricas. Vamos usar outra, né? Uma relação que envolve esse ângulo, esse B e C. Eu poderia usar A, mas eu quero usar C, tá? Ângulo, cateto oposto e cateto adjacente. A tangente. A tangente. Ângulo B. Tangente, né? Então, poderíamos usar aqui, ó, a tangente de 35 graus, que vai ser igual ao cateto oposto, que é B, sobre o cateto adjacente, que é 4. Ou seja, esse 4 eu passo multiplicando, aqui vai ficar 4 vezes a tangente de 35 graus, igual ao valor de B, né? B, quanto é que é a tangente de 35 graus? É 0,7, né? É 0,7 por aqui, professor. Então, aqui vai ficar 0,7 vezes 4. Vai nos dar como resultado... 2,8. Isso, 2,8. Então, o valor de B é igual a 2,8 centímetros. Beleza? Natan, se porventura você tivesse colocado... Vamos fazer a mesma análise que a gente fez aqui nessa divisão. Como a gente dividiu 4 por um número menor do que 1, então o resultado tem que ser maior do que 4, tá? Se a gente dividisse esse número aqui e o resultado aqui que encontrou fosse 5, como você perceberia que estaria errado o resultado? Na divisão? Isso, não, essa multiplicação aqui. Se você fez aqui, B igual a 0,7 vezes 4, aí tu disse, é 5, na minha calculadora deu 5.
Estaria errado, porque quando um número menor que um é multiplicado por outro, o número diminui, ele não aumenta. Pronto, muito bem. Essa seria uma análise. E outra análise, olhando aqui para o triângulo. Ah, porque o maior lado é 4,87, que é a hipotenusa. Justamente. Os catetos, eles são sempre menor do que a hipotenusa, tá? Então, aqui eu tenho um cateto, aqui eu tenho outro cateto. Se aqui fosse 5, se eu encontrasse 5, estaria errado, porque esse cateto não pode ser maior do que a hipotenusa. Muito bem. Valeu, cara. Tranquilo aí, pessoal. Deu para entender aqui bastante, né? Bem legal, né? Então, achamos as medidas dos valores A e B desse triângulo retângulo, tá certo? Vamos para essa outra questão aqui. Calcule a medida dos lados de um triângulo retângulo, né? Então, eu vou só desenhar aqui, ó. Eu posso pegar esse daqui de cima. Eu vou desenhar. Aqui, vamos desenhar um triângulo retângulo, tá? Calcule as medidas de um triângulo retângulo, sabendo que a altura relativa à hipotenusa, né? Então, se a altura é relativa à hipotenusa, né? A gente tem que pegar dessa forma aqui, ó, tá? Ó. Isso é bastante importante que tem aí. Um ângulo de 90 graus, a gente, para desenhar aí, fica melhor se fosse dessa forma aqui, tá? Ó. Porque aqui está o ângulo de 90 graus e a hipotenusa está aqui embaixo. A altura, ela é relativa à hipotenusa. Então, essa altura, ela vai ser essa daqui, ó. A altura em relação à hipotenusa. É essa altura aqui, tá? Ó, formando um ângulo de 90 graus com a hipotenusa aqui também, tá? Essa altura aqui, ela vale 4. Essa altura aqui vale 4. E um ângulo B agudo vale 30. Então, um ângulo aqui, ó, agudo aqui qualquer, né? 30 graus. Então, a gente já sabe que pelas relações de um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Se aqui é 30, esse ângulo aqui vale quanto? 30 também, 60. eu acho. 60, né? Ah, Porque 60 mais 30 dá 90. Com esse outro aqui que é 90, vai dar 180, tá? Então, a gente quer achar essa hipotenusa e esses catetos aqui, tá? E aí, agora, a gente tem várias formas, né? Ó, eu tenho 30, tenho esse valor aqui, 4... E tenho como achar esse cateto aqui, não tenho? Uma relação entre 30, 4 e esse cateto aqui, que é um cateto adjacente a 30. Seria o Cosseno, né? Então, o cosseno de 30, eu vou chamar isso aqui, ó, de B, tá? B. O cosseno de 30 vai ser igual ao cateto. Aliás, não, aqui é seno, não? Porque eu falei cateto adjacente, mas ele é a hipotenusa. Vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso, cateto oposto sobre a hipotenusa em relação a esse triângulozinho aqui de dentro, tá? Esse ângulo aqui, esse cateto aqui é um cateto adjacente a 30, né? Em relação ao triângulo todo. Mas em relação a esse pequeno triângulo aqui, ó, esse cateto é a hipotenusa, né? Porque o ângulo de 90 graus está aqui, ó, em relação nesse triângulozinho pequeno, tá? Então, por isso que é o seno, né? Que a gente vai usar. Opa, apaguei aqui, sem querer. É o seno, desculpe, tá? Então, aqui vai ficar seno. Entenderam aí? Sim. Seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é 4, sobre essa hipotenusa, que vai ser esse valor aqui de B.
tá? Que vai ser esse valor B. Bom, quanto ao seno de 30, pessoal, a gente acabou de fazer aqui na nossa tabela, ó, o seno de 30 vale 1/2, tá certo? Então, o seno de 30 é igual a 1/2. Então, aqui vai ficar, ó, seno de 30, que é 1/2, é igual a 4 sobre B, né? Isso implica, né, fazendo o cruz credo aqui, né, essa multiplicação aqui, ó, dessa forma aqui, ó, tá? Isso implica, fazendo esse cruz credo aqui, ó, que B vezes 1, B, 2 vezes 4, 8, tá? Então, B é igual a 8, não tem medida, tá? Não tem centímetro, não tem nada, então aqui é só 8, tá? Então, esse valor aqui, ó, esse cateto em relação ao triângulo todo preto, vale 8, tá certo? E aí a gente pode agora achar esse outro cateto aqui, ó, com essa relação, ó. Ângulo de 60, cateto oposto, e esse cateto que é uma hipotenusa, né, para esse ângulo aí. Então, qual vai ser essa relação aí? Seno de novo. Seno também. Agora o seno de 60, tá? Seno de 60. Deixa eu só ver. Quem foi que falou aí? Foi tu, foi Ana? Ou Lelen, né? Ana. Foi Ana. Foi quem, Ana? Fui eu mesmo, Ana Carolina. Pronto, Ana Carolina. Se eu não quisesse usar esse ângulo de 60, tu consegue me dizer uma outra forma de fazer, encontrar esse valor de A aqui? Deixa eu ver, existe... Se eu queria encontrar o valor de A O que está A. do outro lado. Deixa eu ver. Cateto, a tangente e a cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Isso. Não dá certo. Vai encontrar isso aqui de baixo. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu sei que eu encontrei esse de baixo, é? Eu quero encontrar esse A. Sim, deixa eu pensar aqui, viu? Você me disse aqui, né, ó, você falou, em relação ao 60 é cateto oposto, que é 4, então vai ser o seno cateto oposto sobre A. Aí eu perguntei para você, bom, eu não queria usar esse 60. Se eu não usasse o 60, existe uma outra forma de encontrar esse valor de A sem usar esse ângulo aqui? Com relação ao triângulo todo. Com relação ao triângulo todo, você usaria qual a relação? Espera aí. Deixa eu ver aqui. Cateto oposto sobre hipotenusa. Com relação ao ângulo de 30 graus. Com relação ao ângulo de 30, você ia pegar Cateto oposto sobre hipotenusa. cateto oposto em relação ao triângulo preto ou em relação a esse triângulozinho vermelho? Mas não tem como assim, porque a hipotenusa a gente não conhece, né, aqui. Com Isso, relação ao hipotenusa, tudo. mas você conhece o cateto adjacente. Então tem... cateto oposto sobre adjacente, tangente. Tangente, né? Então a gente também poderíamos verdade. encontrar, em relação a esse triângulo preto aqui maior, a gente poderia ir pela tangente de 30, né? A tangente de 30, que ficaria cateto oposto, que é A, que é o que a gente quer encontrar, sobre cateto adjacente, que é 8. Não é isso? Bom, vamos ver se o resultado vai bater, tá? Tem que bater. Quanto é a tangente de 30? Tangente de 30 está aqui em cima, ó. Tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, tá certo? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 3 sobre 3 igual a A sobre 8, né? Isso implica que eu multiplicando esse 8 aqui, vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3. É o valor de A, tá? Então, achamos aí o valor de A sem usar o 60.
Mas se a gente usar o 60, aí aqui eu tenho o seno de 60, tá? O seno de 60 tá aqui, ó. Vai ser raiz de 3 sobre 2, ok? Então, raiz de 3 sobre 2, aqui, seno de 60, vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, igual a 4 sobre A, né? E aí eu faço cruz credo aqui, né? Esse A passa multiplicando, então vai ficar A, raiz de 3 já tá lá, né? Raiz de 3 igual a 2 vezes 4, 8, né? Esse raiz de 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então vai ficar A igual a 8 sobre a raiz de 3. E aqui eu vou racionalizar, né? Multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3, né? Então isso daqui vai ter como resultado, ó, A igual a 8 raiz de 3, e raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Então, olha aí, ó, o mesmo resultado. Ok? Ok. Muito bem, tá? Então, não existe uma única maneira de se fazer, não, tá? A gente pode fazer de várias formas aí, tá? Isso tudo aí. Beleza, agora a gente achou aqui que A vale 8 raiz de 3 sobre 3. Bom, e agora a gente falta encontrar esse valor aqui todo, né, da hipotenusa. A gente poderia encontrar de duas formas. Poderia encontrar primeiro esse pedaço aqui, né, eu vou chamar aqui de M, e poderia depois encontrar esse valor aqui, né, que poderia chamar de N. Tá? Então, esse valor daqui, eu encontraria com relação a esse triângulozinho da parte de cá, ó. Então, ele é um cateto adjacente a esse ângulo de 30. Aí eu poderia usar a tangente, né, que é 4 sobre M, enfim. Também poderia achar esse valorzinho aqui de N, de navio, né? Também, olhando para esse triângulozinho aqui, ó, eu tenho esse cateto oposto, falta o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Poderia usar qualquer relação também para encontrar esse valor de N. Como eu também poderia olhar para o triângulo preto, né, o triângulo todo preto, e achar o valor desse camarada todo aqui, né, que é a hipotenusa, nesse caso aí, né, esse valor C aí, eu vou chamar de C, tá? C, que é igual a M mais N, se você fosse encontrar por M mais N. Mas aí eu vou usar uma relação, ó, em relação a esse ângulo de 30, né, esse cateto oposto, eu também posso usar o adjacente, tanto faz, e vou usar logo o oposto, tá? Então, uma relação entre seno, cateto oposto e hipotenusa em relação a esse triângulo preto é o seno, né? Então, o seno de 30, ó, seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, que é 8, o A, né? Que é 8 raiz de 3 sobre 3, tudo isso dividido pela hipotenusa, C, que é o que eu quero, tá? O seno de 30 a gente já sabe que é 1/2, né? Ok? Então, 1/2 igual a 8 raiz de 3 sobre 3 sobre C. Aqui é uma fração, que é o numerador, e aqui é outra fração, que é o denominador, tá? Ou o número, que é o denominador. E aí a gente pode fazer esse cruz credo aqui, tá? 1 vezes C, C, e 2 vezes isso aqui tudo, vai dar 2 vezes 8, 16 raiz de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Compreendido aí? Sim, entendido. Graças a Deus, né? Deu certo. Posso avançar aqui?
Vou olhar o chat Vai. agora para ver o pessoal falar aí. Dá para fazer por Pitágoras? Dá sim também, viu, Eduardo? A gente só ia ter um pouco mais de trabalho, porque para usar Pitágoras, a gente ia ter que elevar tudo ao quadrado, né? Elevar ao quadrado, e depois somar e depois extrair a raiz. A chance de errar talvez fosse um pouquinho maior. Beleza? Posso avançar aí ou ainda tem gente copiando? Isso. É trabalhoso mesmo, Felipe, mas também dá para... Quando a gente consegue resolver, né, a gente fica satisfeito mesmo. Vou avançar, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Considere esse triângulo ABC, né, retângulo nesse ângulo A. Então, aqui que é o triângulo, aqui que é o ângulo, né, reto. Em A. Ó, em A é retângulo em A. Então, o ângulo reto é em A. Conforme essa figura, né? Qual a relação entre X e Y? A gente pode encontrar uma relação entre X e Y aí, tá? Ou seja, o que significa encontrar uma relação entre X e Y? Significa que a gente vai encontrar que X vai ser igual a um valor aqui, um número qualquer, tá? Que eu vou dizer aqui que é um Azinho vezes Y. Isso daqui quer escrever um valor em relação a outro, tá? Um valor em relação a outro. É dessa forma, tá? E a gente vai ter que verificar isso daí. Ok? Bom, a gente pode verificar dessa forma, eu creio, tá? Note que, se esse triângulo todo aqui é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus, aqui é 30, esse ângulo aqui, ele é complementar a 30. Então, ele vale 60, tá? Então, vamos achar H por esse lado e H por esse lado. E aí, a gente vai ter uma relação entre X e Y. Não sei se vocês estão me compreendendo, tá? Mas vamos lá. Por esse lado aqui, ó, uma relação entre esse ângulo H e X. A gente vai ter que vale quanto? Qual é a relação? Tangente, né? Ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, aqui, ó, a tangente de 60, ela vai ser igual a cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é X. Isso implica, né, que quanto é a tangente de 60, a tangente de 60 aqui em cima, ó, ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3? Não, eu olhei errado. É só raiz de 3. Raiz de 3. Tá? Raiz de 3 igual, né, ao H sobre X. Isso implica, né, que esse X multiplicando lá, a gente vai ter que H vai ser igual a raiz de 3, ou X raiz de 3, raiz de 3x. Vou colocar assim, X vezes raiz de 3. Esse lá aqui é H por esse lado aqui, tá? Agora vamos achar H por esse lado aqui, ó. Por esse lado aqui, quanto é que vale H? Então, vamos lá, ó. Uma relação entre 30H e Y. 30H e Y, também tangente, né? Tangente de 30, né, graus vai ser cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é Y, tá? Bom, a tangente de 30, ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre Y. Eu quero isolar H, então esse Y vai passar multiplicando. Então, vai ficar Y
raiz de 3 sobre 3 igual a H, tá? Então, está aqui o valor de H. O que eu tenho que fazer agora? Bom, note que aqui eu tenho que H vale x raiz de 3 e H vale y raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho essa igualdade aqui, né? Logo, igualando os H's aí, né? Ó, H é igual a isso. Então, H é igual a x raiz de 3. Por outro lado, H é igual a y raiz de 3 sobre 3. Y raiz de 3 sobre 3, tá? Então, aí agora é só fazer continha, tá? Esse raiz de 3 eu vou passar para cá dividindo. Então, vai ficar, ó, x igual a y raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Que é esse raiz de 3 que estava multiplicando, passou dividindo, vezes um 3 que já estava aqui desse lado. Esse raiz de 3 eu posso cortar com raiz de 3. Isso implica que x vai ser igual a y sobre 3. Beleza, aqui já achamos a relação, ó. Tá? A gente escreveu y em relação a x, ou x em relação a y, tá? Ou a gente poderia também dizer, ó, só organizando isso daqui, que y é igual a 3x, tá? Então, escrevemos y em relação a x, tá? Beleza? Deu para entender aí, gente? Sim, professor. Muito bem. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Que diz o seguinte: um observador vê um prédio construído em terreno plano, tá? Esse terreno é plano, sob o ângulo de 60 graus. Então, tá aqui, ó. Ele tá aqui, nesse ponto B aqui, ó. Ele tá nesse ponto B, né? Em relação ao chão, ele tá vendo esse prédio sobre um ângulo de 60 graus, tá certo? Aí ele tem as seguintes observações, ó. A gente pode olhar esse triângulo aqui, esse triângulo aqui, ó, esse primeiro triângulo aqui, ó. Ok? Bom, aí ele se afasta um pouco, né? Ele se afasta 30 metros, ó, ele está em B. Aí se afastou 30 metros. Então, essa distância daqui para cá vale 30. Ele se afastou 30 metros e olhou o prédio agora com um ângulo de 45 graus. Agora a gente tem esse outro triângulo aqui de fora, ó, 45 graus. 30 graus, aliás. 45 graus. Qual é a altura do prédio? A pergunta, né? Como que a gente vai descobrir agora essa altura desse prédio aqui? E aí, pessoal? Qual a altura do prédio? Bom, então vamos lá, né? Ó, a gente tem que a altura do prédio, ele está chamando de H. Aqui eu vou colocar o H aqui, ó, porque a gente está olhando para esse triângulo primeiro aqui, tá? Para esse primeiro triângulo aqui, né? A gente tem uma relação entre esse 60, H e L, tá? H e L, ó. Esse L aqui. Então, aqui é tangente, né? A tangente de 60, ela vai ser cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L, né? Beleza? Bom, a tangente de 60, eu só vou colocar aqui, só para modificar esses valores aí, ó, tangente de 60 vale raiz de 3. Então, tangente de 60, raiz de 3. Então, aqui vai ficar, ó, raiz de 3 igual a H sobre L. Beleza, vamos reservar isso daqui, tá? Agora vamos para o próximo triângulo. Isso aqui não me ajuda em nada, porque eu não tenho L e não tenho H. Vamos agora para esse outro triângulo aqui, tá? Esse triângulo maior aqui, ó,
daqui até aqui. Aqui assim. Ok? Ângulo de 45 graus. Então, eu também tenho uma relação entre o ângulo, cateto oposto, que é o H, e o cateto adjacente aqui, que é o 30 mais L, tá? Porque é 30 de B até A, mais esse pedaço aqui, L, né? Então, a tangente também. A tangente de 45 vai ser igual a quanto? Cateto oposto, que é H, sobre cateto adjacente, que é 30 mais L, ou L mais 30, colocar L mais 30. A tangente de 45 a gente sabe que é 1, tá? Então, 1 é igual a H sobre L mais 30. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o valor de H, tá? De H. Então, eu vou isolar L aqui em cima, ó. Eu vou isolar L aqui em cima e substituir aqui embaixo, tá? Quem seria L? Esse L aí, para encontrar o H, eu preciso desse L. Então, quem é L? L, ó, se eu passar L para cá multiplicando, e essa aqui vai ficar assim, né? Se eu passar o L multiplicando, né? Se eu passar esse L aqui multiplicando, vai ficar raiz de 3 L é igual a H. Logo, L vai ser igual a H raiz de 3. Aliás, sobre raiz de 3, né? Desculpa. H sobre raiz de 3. Tá? E aí embaixo eu substituir aqui embaixo agora, tá? Ó. Então vai ficar. Esse camarada vem para cá multiplicando, né? Ó, só vou passar para cá, tá? Então vem aqui, ó. Isso aqui vou passar multiplicando. Então vai ficar 1 vezes L mais 30, vai ficar L mais 30 vezes 1, L mais 30. Igual a H. Eu não quero o valor de H, eu quero o valor de... Eu quero encontrar o valor de H, né? Então eu tenho que substituir esse L aqui. L eu sei que é H sobre raiz de 3. Então aqui vai ficar, ó. L, que é H sobre a raiz de 3. Mais 30 igual a H, né? Bom, esse camarada aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Se ele está somando, vai passar subtraindo. Então, vai ficar 30 é igual a H menos H raiz de 3. Bom, só vou racionalizar isso daqui, vai ficar assim, né? Raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Que isso daqui vai ficar assim, ó, 30 igual a H menos H raiz de 3, H vezes raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá? Então, ó, aqui eu vou tirar o mínimo, né, que é raiz de 3. Então, vai ficar 30, aliás, que é 3. 3 aqui embaixo, ó, vai ficar 3 vezes H, 3H, menos, aqui em cima vai ficar H raiz de 3, tá? E aí agora é só, né, eu colocar o H em evidência aqui em cima também, ó, então vai ficar 30 igual, colocando o H em evidência, vai ficar 3 menos raiz de 3 vezes H sobre 3. E aí a gente consegue isolar o H agora, tá? Passa esse 3 multiplicando e isso aqui dividindo. Então vai ficar 30 vezes 3 sobre 3 menos a raiz de 3 igual a H. Logo, H igual 3 vezes 30, 90 sobre 3 menos raiz de 3. Então, tá aí a altura do prédio, tá? Se quiser colocar na calculadora aqui para descobrir esse valor de raiz de 3, sem problema. Mas aí encontramos o valor da altura do prédio. Beleza, pessoal? Parece um pouco confuso, né? Deu para entender? Deu para entender. Sim.
Pronto, beleza. Aí tente refazer ela aí direitinho aí quando você chegar na sua casa, tá? No mais, pessoal, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Vou colocar o roteiro da semana hoje, tá? No mais tardar hoje para vocês, com a nossa última aula de revisão antes de entrar em números complexos, ok? Vou Ok, professor. interromper aqui a gravação, tá?